A igreja brasileira não está entendendo que, se de um lado não está errado os cristãos acreditarem que Bolsonaro foi colocado lá por Deus, por outro lado nós não podemos perder os nossos princípios bíblicos, por assim dizer. Nós temos muitos exemplos nas escrituras de governantes que foram colocados por Deus ou permitidos por Deus. O principal deles foi o rei Saul, que é a resposta de um pedido de um povo. Um povo queria um rei, o povo queria ter prosperidade política e ideológica sobre a humanidade. Aí Deus falou assim, olha Samuel, o povo quer o rei, eu vou conceder o desejo do povo. Este paralelo com Bolsonaro é inconfundível, porque o povo cristão do Brasil quis Jair Messias Bolsonaro e Deus concedeu esse desejo, pensando aqui na relação de Deus com os cristãos evangélicos do país. Até aí, tudo bem. O problema é que, mesmo Deus concedendo o desejo de um povo, Deus concede os nossos desejos com um compromisso de nos fazer crescer. Deus foi mostrando para Israel que aquele rei que ele permitiu lá não tinha nada de Deus, não. Saul não governava, Saul vivia fazendo campanhas e o aspecto da sua campanha era sempre desqualificar Davi, quando ele começou a perceber que Davi lhe seria o substituto. Ao invés de ele ser rei no tempo que Deus lhe deu, com o poderio que Deus lhe deu, com o carisma que ele tinha por parte do povo, percebam como são diretamente semelhantes e proporcionais às semelhanças, né? Ao invés dele governar, ele ficou fazendo campanha para se colocar como coitadinho e também para impedir Davi de ser bem visto por aquele povo. Da mesma maneira no Brasil, governante que o povo quer fazer rei, mas ele é um governante, é um presidente, tem um mandato, uma hora isso vai acabar. O povo quer fazê-lo rei, apesar das suas muitas corrupções, daqui a pouco eu menciono algumas. E aí a coisa vai ficando difícil de dialogar, porque, por exemplo, vamos pegar a questão da pandemia no Brasil. De maneira que, se a gente pode entender que a Covid, o vírus, o alastramento da doença não é culpa do presidente, por outro lado, um país ter o maior número de mortes em relação à sua população é culpa de políticas que deixaram de ser adotadas. Então tem corrupção aí. Há crimes de fato. Mas o que o pastor Silas Malafaia faz? Ele vem a público o dia inteiro para defender este ídolo. E aí, Deus que colocou o Bolsonaro agora começa a usá-lo como punição para essa igreja que pediu esse presidente, que quer instalar a teocracia. Mas o que é a teocracia? O que o governo de Deus tem a ver com um mentiroso, com uma boca profana, com palavras blasfemas, com crimes, muitos crimes cometidos, né? Você vai dizer o quê? Vai fingir que o ministro Ricardo Salles, cheio de corrupções nas costas, um dos homens mais queridos por Bolsonaro e suas ideologias, ele sai ontem e Bolsonaro faz o quê? Imediatamente, no mesmo dia, já coloca lá um outro ministro que vai continuar as obras perversas de Ricardo Salles. E você vai me dizer que não há corrupção? Ricardo Salles entrega o cargo ontem, no dia em que o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, vai desbloquear o seu celular que ele entregou bloqueado de picardia. Aí ele sabe que as corrupções serão descobertas, ele pula fora. E o Bolsonaro tem um método, né? Ele elogia o seu ministro num dia anterior, e aí no dia seguinte o ministro sai e o Bolsonaro mantém a sua imagem, igualzinho qualquer anticristo que vai mantendo a própria imagem em cima de um público desatento. De maneira que este homem que Deus permitiu, hoje já não faz parte mais do conselho divino. Tem aí, eu vou deixar o vídeo onde eu falo do pastor Carlos Alberto, quando ele vai dizer que confiaram no homem, o homem mesmo está confiando em si, eles acham que jamais serão tirados e que Deus vai surpreender todo mundo derrubando 3 principados ou 3 potestades. Uma que tem a ver com a igreja, com a religião, a outra que tem a ver com a mídia e a outra que tem a ver com esse anarquismo instalado por Bolsonaro e pelos seus fãs, que ensandecidamente, vá nos vídeos do pastor Malafaia que você vai vendo o tipo de comentário que tem ali, comentário a maioria dos quais de cristãos, em relação a todas essas corrupções, que o Bolsonaro, alegando que não comprou vacina porque não tinha permissão legal, na verdade ele comprou uma vacina Covaxin, vacina indiana,
por 1000% além do preço que ele alegava que as outras estavam cobrando. Então as cláusulas leoninas agora perdem o sentido. Ele comprou essa vacina, a vacina não veio, mas por que mesmo que ele comprou? Porque, de acordo com os especialistas do processo, trata-se da mesma empresa que fornece ao senhor presidente os insumos para a hidroxicloroquina ou produto cloroquina. Então, a corrupção está posta e Malafaia, em nome de administrar o seu ídolo e também o seu ego, porque ele se entende assim a voz profética do Brasil, ele vai te cobrindo isso tudo, porque no dia que Ricardo Salles entrega que a Covaxin vem a público, ele grava este vídeo que você vai ver aí agora. Mas antes de você ver o vídeo, é por isso que eu vou te dizer. Eu não vou mais responder aos vídeos do pastor Malafaia, a menos que haja alguma novidade. Porque não há mais novidade a ser respondida aí. Olha, ele tem um método. Ele vai sempre trazer outras questões que não tem a ver com as corrupções do governo para te encobrir, para colocar véu em você, colocar uma fumaça em relação às corrupções do Bolsonaro, que tem apresentado muitas corrupções. Primeiro método. Segundo método, ele vem com gritarias, falando mentiras como se fossem graves verdades. Imperdível, absurdo, corrupção, urgente. Ele vem com essas frases de efeito. Terceiro método, ele vem com essa programação neurolinguística, que é enfatizar certas mentiras, ao mesmo tempo que ele esconde gravíssimas verdades que comprometeriam este governo. Ou seja, Malafaia, neste momento, ele não tem mais compromisso com o Evangelho de Jesus. O outro método é que ele, ao invés de se preocupar em ganhar as vidas para Jesus, ele está dividindo o Brasil ideologicamente. Quem concorda com as ideologias cristãs de Malafaia é visto como o povo de Deus. E quem não concorda com as ideologias corruptas que Malafaia vem defendendo, ele instiga a igreja a ir contra aquilo que ele chama de esquerda, a ir contra o Supremo Tribunal Federal, que neste momento tem feito um exemplar trabalho, a ir contra os parlamentares que têm feito trabalho maravilhoso, como Randolfo Rodrigues. Como é que Silas Malafaia difama este homem? Outro que tem lá o senador Alessandro Vieira, um dos melhores ali. Todas as intervenções dele na CPI da Covid são as melhores, isentas, técnicas, de maneira que a gente tem de orgulhar de alguns dos nossos políticos que têm de fazer o trabalho bem feito porque eles recebem salário da gente. Mas o que a idolatria tem feito com o povo de Deus? O povo de Deus já começa aí. Eles têm buscado a Deus, não por Deus, não por amor a Deus, têm buscado a Deus por amor ao ídolo Jair Messias Bolsonaro, o que em si mesmo é uma idolatria. Segundo, o povo de Deus tem semeado ódio a quem realmente está trabalhando direito neste país. É o senador Alessandro Vieira, o senador Randolfo Rodrigues, o próprio senador, o presidente da CPI da Covid, né, o Omar Aziz, engraçadíssimo e autêntico, ele bate e volta e o pessoal fica até desconcertado. Mas o povo cristão que busca a Deus por causa de Bolsonaro, ou seja, busca a Deus em nome de Bolsonaro, meu Deus, olha o espírito do anticristo aí. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, porque eu e o Pai somos um, se não for por mim. O pessoal está indo ao Pai por meio de Bolsonaro. Olha a idolatria institucionalizada. E nesse sentido, né, tanto Malafaia quanto Bolsonaro, desde sempre, qual é a prática deles? É dizer aquilo que eles dizem que o Lenin que fazia. Não tem nada disso nos escritos de Lenin. Que é o quê? Acuse os outros daquilo que você é quem faz. Ou seja, Bolsonaro e Malafaia vivem apontando nos outros aquilo que eles fazem. É o Bolsonaro quem faz a rachadinha, é o Bolsonaro que vem roubando da República há muitos anos, é o Bolsonaro que vivia dizendo que a Dilma era terrorista. Ele é o grande terrorista, cerceando opiniões, promovendo investigações, intimidando quem descobre os crimes dele, fazendo politicagem. Ó, eu te elogio hoje, amanhã você sai e fala que você é quem queria sair. Pouquíssimos não caíram nesses truques dele, né? Mãos sujas, como a maioria dos pastores que eu conheço. Os pastores fazem muito isso em seus gabinetes. De maneira que eu não respondo ao pastor Silas, porque ele já se sentenciou. E a sentença do pastor Silas é semelhante àquela que está lá em 1 Coríntios capítulo 5, quando Paulo
num zelo, vai dizer, olha, eu ordeno que todos vocês reunidos, pelo Espírito que nos une, o Espírito de Deus que nos habita, que você entregue o tal a Satanás, mas não é para ele ir para o inferno, não. Entregue o tal a Satanás para que, mesmo o corpo sendo perdido aqui, o Espírito seja salvo no dia do juízo. É o que Malafaia está atraindo para si. Ele já está entregue a Satanás, a própria blasfêmia. Quanto mais ele fala de Deus, mais ele escandaliza o nome do Senhor. Mas uma hora ele será derrubado para que o seu espírito seja salvo no dia do juízo. Pelo menos essa é a minha torcida. Eu torço para que o pastor Silas seja salvo no dia do juízo. Porque se ele morrer próspero, fazendo essas loucuras, fazendo o povo de Deus tropeçar, porque o povo de Deus nesse momento acredita tanto em Malafaia quanto em Bolsonaro, é um juízo eterno sobre a vida dele. Então, para que ele seja salvo no dia do juízo, que ele seja entregue a Satanás e que ele se descubra como Judas se descobriu, porque o que Malafaia está sendo neste momento é um Judas. Em nome de questões político-ideológicas, ele está fazendo o povo de Deus tropeçar, adorando a criatura, adorando o presidente e não abrindo os olhos diante de Deus. Mas vejamos o seu vídeo. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Se você quiser acrescentar algo, falar comigo, vá às minhas redes privadas, eu estou no Instagram, no Facebook, no Twitter, a gente pode conversar por lá. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.